Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de o que tem na minha bolsa. Porém, é uma bolsa diferente, que é a minha lancheira e a minha necessaire que eu levo as minhas comidinhas durante o dia no trabalho. Foi um vídeo totalmente do nada que surgiu aqui na minha cabeça, que eu tava montando aqui pra ir trabalhar daqui a pouco. Aí eu falei, por que não gravar, né? Eu acho que já tinha na minha cabeça um planejamento de gravar esse tipo de vídeo pra vocês, mas acabava que eu sempre esquecia. Mas daí hoje, fazendo lá minhas coisinhas, eu lembrei de gravar. Ela é igual aquela bolsinha, não sei se vocês acompanham, mas sumiu um pouco do meu feed. Aquele moço que gravava, hoje meu marido vai trabalhar presencial, daí ele montava a lancheirinha dele, mas era uma lancheira top demais. A minha é bem básica, mas a bolsinha é igual. Eu comprei na Shopee, tá? Se vocês quiserem, eu posso pegar o link, procurar e deixar aqui pra vocês. Mas é da Shopee, super baratinha, então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como ela é e como eu monto ela, pensando na dieta que eu tenho hoje, tá? A dieta acaba mudando aí a cada tempos em tempos, então hoje ela tá assim. Daí pode ser que daqui uns dias ela mude. Mas vamos lá. Pra começar, a estética dela, né? Ela tem essa bolsinha aqui, essa alcinha aqui, ó, que você pode usar ela aqui, né? Tanto aqui, se quiser colocar a transversal também dá, porque ela é regulável, tá vendo, ó? Muito bom. Toda vez quando eu vou comprar uma bolsinha pra levar a parte de comida, eu sempre opto por uma que tem essa alcinha. Porque às vezes eu levo bolsa, daí eu acabo... É mais prático colocar aqui no ombro. Então eu sempre procuro uma que tenha essa opção e também essa. Então ela tem as duas. Tanto para usar aqui no ombro, como para você segurar aqui. Essa daqui, ela tem esse diferencial, que ela tem esse grude aqui, ó, que você junta as duas aqui e fica mais fácil de você pegar. Então você só pega aqui e pronto. Porque normalmente as necessaires não tem, né? Então elas ficam tipo assim. Aí quando você vai pegar, você tem que pegar uma alcinha e depois pegar a outra. Essa daqui ela já vem com esse diferencial de você prender. A única parte ruim é que o grude, o velcro, né, acaba grudando aqui na alcinha, daí ela acaba desfiando, tá vendo? Mas nada demais também. Outra coisa que ela tem de diferente das outras necessárias que eu já tive, ela tem espaço aqui nas laterais, ó. Então ela tem aqui, ó, e tem aqui também, que vai servir para você colocar alguma bebida que você leve, alguma outras coisinhas, igual eu coloco aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Então, esses são os diferenciais dela. E além das partes de compartimento. Já vou mostrar essa parte da frente, porque não tem nada demais aqui, tá? Essa parte da frente, às vezes, eu deixo pra colocar algum doce, mas é muito raro. Mas, quando eu tenho algum docinho e eu quero levar, eu coloco aqui. Hoje, por exemplo, não tem nada, ó. Não tem nada. Só tem uma sacolinha, que eu sempre gosto de deixar uma sacolinha na bolsa, porque às vezes a gente precisa pra qualquer coisa que seja. Então eu sempre... Deixa eu procurar primeiro, senão ficar fazendo barulho no vídeo. Então eu sempre deixo uma sacolinha aqui. Então eu coloco aqui e basicamente aqui é isso. Então sempre vai ter ou uma sacolinha ou algum docinho, mas que é bem raro, porque eu não sou muito do doce. E quando a gente não tem, a gente não come. Então daí eu prefiro assim. Aqui nas laterais, vou mostrar pra vocês o que eu tenho. Aqui na lateral eu tenho um adoçante que eu comprei pra tomar com chá, sabe? No fim eu acabo nem usando, porque ele fica com aquele doce do adoçante mesmo na boca, sabe? Eu acabo não gostando tanto. Mas eu comprei, aí se eu quero usar tá aqui. Eu poderia deixar lá na própria empresa mesmo, mas eu opto por deixar aqui, porque vai que eu queira usar aqui em casa também, mas nunca aconteceu. Mas eu prefiro pegar por excesso. Aí aqui do outro lado, eu tenho esse potinho aqui, que são as cápsulas de cafeína que eu tô tomando agora. Eu não tô tomando pré-treino, aí eu tô tomando essas cápsulas de cafeína. Então eu não sei se tá dando muito resultado, mas como ainda tem, eu continuo tomando, né? Bom, nas laterais são isso. Aí nessa primeira parte aqui, ó, dessa bolsinha, cabe bastante coisa também. Cabe Tupperware, mais estreitinho assim, sabe? Mas eu separo dessa forma. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu deixo um copo, caso eu queira tomar alguma coisa no trabalho, tem um copo lá e tudo mais. Mas é muito mais fácil você ter o seu próprio copo, porque você não precisa estar lavando, quer dizer, você precisa lavar.
Mas na hora que você for utilizar, você só pega da sua bolsinha, utiliza e depois você lava. Porque normalmente copos que não são seus, né, que é da empresa, que todo mundo usa, eu sempre lavo antes de utilizar. Por mais que já esteja lavado, né? Mas eu prefiro lavar também, né, porque a gente não sabe. Aí eu prefiro deixar um copinho que já é meu, e daí se eu quiser tomar alguma coisa, eu pego daqui, tomo, e depois eu lavo e guardo. Aí eu tenho uma colher, porque eu sempre acabo pra comer minha panqueca, então eu uso a colher, então eu prefiro ter a minha própria colher também. Meu garfo e minha faca, mesma coisa, prefiro ter os meus, lá a empresa fornece, tem também, mas eu prefiro ter os meus. Ó, o espaço dela aqui, ó, é muito legal. Ó, tem essa altura aqui, tem esse espacinho aqui também, ó, que serviria pra colocar os talheres mesmo. Então, se eu quisesse colocar alguma tapoeira aqui com algum alimento, ainda também daria. Então, eu colocaria aqui e para não ficar solto ou atrapalhando aqui os talheres, eu colocaria aqui. Mas, como não é o caso, que aqui só fica isso mesmo, porque as coisas que eu preciso consumir acaba cabendo na parte de baixo, então aqui eu só deixo os talheres, ó, os talheres, assim, e deixo o meu copinho também. Então, aqui, ó, fica assim. Aí, aqui sempre tem alguns guardanapinhos também, assim, de papel, ó. Então, eu deixo aqui e é assim. E é assim que fica aqui essa parte de cima. Mas, como eu falei, cabe outras coisas também. Principalmente se você fica mais tempo fora de casa. Pra quem vai pra faculdade depois do trabalho, ou tem que fazer mais refeições, que as minhas refeições fora de casa são lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, então são 3. Mas eu sei que tem gente que tem, pra quem treina, por exemplo, eu treino também, mas eu não tenho essas refeições. Tem o pré-treino, o pré e o pós-treino. Então tem o pós-treino logo após quando você termina de fato de treinar, sabe? É bem pós mesmo. Então tem gente que eu sei que leva. No meu caso, hoje em dia, a minha dieta não tem o pré e o pós-treino, porque o meu pré-treino é o lanche da tarde, que eu já tomo ali mais na hora de ir pro treino mesmo, um pouquinho antes, né, pra fazer a digestão. E o pós-treino seria o jantar. Não tem tanto tempo, assim, pra espaçar uma coisa da outra, sabe? Então não faria sentido eu fazer um pré e um pós-treino. Mas, se você tem, e além disso vai pra faculdade, por exemplo, caberia tudo aqui dentro, perfeitamente, porque tem vários espaços. A parte de baixo, então, ela tem 2 zíper, tá? Aqui, ó. Então, tem um que vem daqui e outro que vem daqui. Então, tem os 2 zíper. E ela abre assim, ó. Tá vendo? Deixa eu... Será que é melhor eu virar o celular pra baixo pra poder mostrar pra vocês? Acho que sim, né? Deixa eu virar aqui, peraí. Acho que agora ficou melhor pra vocês verem, né? Ó, então, assim fica a minha lancheira aí, ó. Esse aqui é um bolacha de arroz que eu posso estar consumindo também. Mas não é algo que eu vou consumir hoje. Porém, se lá, não sei, se eu tiver muita fome, alguma coisa do tipo, eu tenho a bolacha de arroz que ela é de boinha pra eu comer. Mas nunca acontece, tá? Mas eu, que nem eu falei, eu prefiro pecar pelo excesso. Então eu deixo aqui pra caso eu precise eu já ter ali uma válvula de escape. Bom, vamos começar pelo começo, né? Que eu não deixei muito na ordem aqui, mas vamos lá. Isso aqui é minha panqueca de banana, ó, que eu fiz hoje de manhã. Não tá queimada, tá, gente? Ela parece que tá queimada e ela tá suada porque ela tá quente ainda, eu tive que fechar. Mas é porque eu coloco cacau, chocolate em pó, né? E coloco canela, por isso que ela fica com essa cor mais escurinha. Se vocês quiserem, eu trago a receita dessa panqueca aqui. É muito gostosa, ela não vai aveia. Na opção da dieta que eu tenho hoje, ela vai quinoa. Porém, eu já fiz sem nada, somente com a banana e o ovo também. E fica muito melhor, não fica tão pesadinha, sabe? Não que ela fique muito pesada, mas eu sinto que ela tem ali fica um pouquinho mais pesado do que se a gente fizesse somente com a banana, quando a gente faz com a aveia ou com a quinoa. Mas a minha dieta hoje, como tem a quinoa, então eu tive que colocar. E dá uma porção assim, ó, bem boa. Aí, pra complementar ela, não tá na minha dieta, mas eu quis colocar, porque também mal não vai fazer, né? Eu coloquei whey. Então, eu tenho esse whey aqui da Growth de chocolate, eu coloco um pouquinho de água, misturo
ele vai virar tipo uma caldinha de chocolate, sabe? Aí eu jogo por cima dela, esquento no micro-ondas e lepe. Fica muito bom porque fica tipo uma caldinha mesmo. A panqueca ela já é doce, né? Por conta da banana. Se ela estiver bem madurinha, ela já fica doce. Mas daí eu prefiro colocar um wheyzinho também, que vai complementar ali a proteína e vai deixar um pouquinho mais doce também. Aí, de almoço, hoje, não tá dos melhores porque eu tive que pegar algumas coisinhas que estavam sobrando ali na minha geladeira e eu queria tirar. Então, tinha um pouquinho de macarrão e eu fiz carne de lagarto, que é a carne do boi mesmo, só que a peça se chama lagarto, não sei se deu pra vocês entenderem. Aí eu fiz com tomate, cozinhei na panela de pressão e desfiei, ficou tipo uma carne desfiada. Então, como eu tinha esse restinho de macarrão aqui e da quantidade da mesma marmita que eu montei, sobrou essa quantidade de carne, eu vou levar os dois e daí eu já vou consumir eles, pra não ficar aquelas marmitinhas sobrando na geladeira, sabe? Então eu já consumo eles e já era. E daí eu tenho aí mais a quantidade pra semana. Então hoje vai ser macarrão, já tá pesado também na quantidade que eu preciso estar consumindo. E a carne também, ela passou um pouquinho, mas por conta do líquido do tomate e tudo mais. Então não vejo tanto problema, até porque o macarrão é bem pouquinho. Não estou levando legumes, porque eu tô tendo um problema sério com legumes que tá me fazendo mal, digestão, essas coisas. Então eu não tô consumindo por enquanto. Quando eu fazer o retorno com a nutricionista, eu vou explicar pra ela e vou ver se a gente consegue substituir esses legumes por alguma outra coisa, aumentar a carbo, aumentar a proteína, não sei. Não sei se tem como, mas enfim, vou tentar. Então, almoço é essa carninha, esse macarrão e salada. Salada é à vontade, então eu levo essa marmitinha aqui, ó, que tem, se não me engano, essa marmita é de 500 gramas. Não tá tão cheia, mas é uma quantidade boa pra eu consumir. Às vezes eu levo até um bowl bem grandão, assim, de salada, mas hoje eu quis levar um pouquinho menor pra salada dar pra semana toda, porque normalmente quando eu faço muito assim, a salada acaba não dando pra todos os dias da semana. Aí, por fim, pro lanche da tarde, eu tenho uma tapioca, aqui ó, é a goma de tapioca, né, que eu fiz na frigideira, ó. A goma de tapioca, que eu fiz agora de manhã também, com frango desfiado. Tá vendo? Então, à tarde, daí quando eu for comer, consumir lá pelas 4 da tarde, eu pego junto os dois aqui, coloco o frango no meio e esquento no micro-ondas também e como. A tapioca eu acho uma quantidade bem grande, sabe? Se vocês verem, ela tá bem grossinha, ó, porque são 70 gramas de tapioca. Aí eu até tinha conversado com a minha nutricionista, expliquei pra ela que tava difícil de consumir, porque é um volume muito grande. Eu não tenho tanto costume de comer um volume tão grande assim de comidas durante o dia, né? Eu sei que é um pouco de disciplina da minha parte, mas enfim, aí ela deu a sugestão de eu diminuir um pouco da tapioca, da goma de tapioca, e tomar com suco de uva integral, que ele também tem carbo, né? Então acaba dando pra substituir. Porém, esse final de semana eu não comprei o suco de uva, então eu tive que colocar a quantidade total de tapioca. Então, essas são as minhas refeições, ó. Aqui eu coloco sempre um paninho aqui no fundo pra não estragar, sabe, esse negócio térmico aqui, ó. Porque, como vocês podem ver, ela é toda térmica, tá vendo, ó? Então, ela mantém. Nunca botei reparo se ela mantém muito, muito gelado. Mas, deixa eu virar a câmera aqui pra eu olhar pra vocês, peraí. Mas pro tempo que eu preciso que ela mantenha, nunca tive problema, nunca azedou nada, nunca estragou nada. E na maioria das vezes eu faço minhas marmitas, eu faço para uma semana, né? Para os 5 dias da semana, que eu trabalho de segunda a sexta. Mas às vezes até dá para outra semana. Então eu nunca tiro daqui e coloco na geladeira. Lá tem geladeira, tem frigobar para colocar, mas eu nunca coloco. Então eu tiro da minha geladeira, boto aqui e daqui fica para todos os dias. A não ser quando eu tenho suco. Suco daí eu tiro e coloco na geladeira, porque aqui não vai manter tão gelado. E eu gosto de suco bem gelado. Então é só essa exceção que eu tenho. Fora isso, tudo permanece aqui dentro, bonitinho, até a hora de eu consumir. Nunca tive, como eu disse, nunca tive problema com nada de estragar, nem nada do tipo. Então eu permaneço mantendo desta forma. Deixa eu colocar aqui de volta minhas coisinhas pra mostrar pra vocês. Ó, fica assim então. Aqui tá todas as refeições do dia.
Às vezes, eu levo uma fruta, por exemplo, uma laranja, é que agora não tem mais na minha dieta laranja. Ela tirou a minha laranja. Mas às vezes tinha, depois do almoço, tinha uma laranja. Era bom, eu gostava, só que teve uma época que tava me fazendo um pouco de mal. Daí, por isso que acho que eu falei pra ela que tava me fazendo mal. Aí ela tirou, mas eu gostava bastante, porque a laranja ajuda a fazer a digestão, né? Enfim, então varia muito o que tem aqui dentro. Hoje, no dia de hoje, que a gente se encontra hoje é que dia? Ai, deixa eu coisar no meu relógio, peraí, que saiu aqui. Hoje, dia 22 de setembro, é isso que eu tenho. A minha dieta tá desatualizada, que já era pra eu ter atualizado ela no início desse mês. Mas não vou na nutricionista e no personal por esses dias. Eu vou mais pro final do ano, que daí eu já vou refazer, né, minha dieta de novo e montar uma nova dieta e o treino pra começar aí o ano com um novo projeto, né? Mas agora eu vou manter dessa forma aqui, para que tá funcionando pra mim. É só a questão de eu conseguir manter a disciplina de comer ali a quantidade certinha pro meu corpo se adaptar com a quantidade de comida que ele tem que receber. Porque hoje em dia eu sofro um pouquinho porque acabo ficando muito estufada, porque eu não tenho costume de comer tudo isso. Mas é o booking, né? Vamos ver, eu preciso estar consumindo para tentar ganhar um pouco mais de massa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de ver a minha lancheira do dia aí. Foi um vídeo aí do nada que eu resolvi gravar, então pode ser que tenha faltado alguma coisinha, alguma informação. Mas eu acho que o básico eu passei pra vocês. De novo, se vocês quiserem o link da Necessaire, dessa lancheira, deixe aqui nos comentários que eu busco lá na Shopee, que eu comprei pela Shopee, e trago aqui pra vocês, tá? Mas é isso, não foi muito caro, foi menos de 100 reais, não vou me lembrar agora qual foi o valor ao certo, mas foi menos de 100 reais, eu acho que deve ter sido uns 60, 70, mais ou menos, tá? Eu acho. Vamos ver como que tá o preço agora, né? Porque as coisas mudam de preço muito rápido. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e vão me seguir aqui no Instagram que tá passando @. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!